água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Salmo 21, capítulo 20, Salmo 21, versículos 10, 11 e 12. Salmo 21, versículos 10, 11 e 12. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Escuta, transformando numa oração. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, pois não há quem me ajude. Palavra do Senhor. A Bíblia não tem medo de continuar afirmando que nossa vida é um dom, é um presente, é uma escolha de Deus. Essa é uma verdade fundamental, quer dizer, que fundamenta todas as outras verdades da nossa fé. E aliás, aqui está a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião que tenha no mundo. O cristianismo baseia-se na fé de uma pessoa. Baseia-se na fé em uma pessoa. Na certeza de que Deus se fez gente. E Deus passou pelo mesmo processo que o ser humano passou. Então, se o primeiro patamar, o primeiro degrau que nós meditamos hoje de manhã, a certeza de que Deus me concebeu, de que aquele momento em que óvulo e espermatozoide se uniram, foi um desejo de Deus, uma vontade de Deus. Esse Deus nos alimentou durante esse período todo da gestação, durante esses 7, 8 ou 9 meses em que nós ficamos escondidos na barriga da nossa mãe. E repito, também aqui, tudo aquilo que as pesquisas científicas descobriram há muito pouco tempo, a Bíblia afirma como um salmo desse. Um salmo desse pode ter sido escrito há 3.000 anos atrás. Gente, muitos de nós ainda ouviu a história da cegonha. Eu já disse aqui uma vez que lá no Biguá, onde eu nasci, diz que tem até um ônibus aí que tem o nome do Biguá. Isso é muito chique demais. Lá no Biguá, quando passava um avião, a gente corria e escondia tudo embaixo da cama. Porque eles falavam que o avião trazia neném. Lá em casa já tinha 12. Você já pensou se até hoje lá não tem aeroporto? Para não aumentar muito. Então veja, se há 30 ou 40 anos atrás a gente era bobo de tudo. Como é que a criança vem, contava cada história. Quantos de nós ouvimos as histórias e depois foi pensando, parece que é meio diferente. A Bíblia há 3.000 anos atrás fala de como aconteceu a concepção. E mais ainda, fala explicitamente de que a criança na barriga da mãe
recebe as emoções da mãe. O que Isabel falou para Maria? A criança estremeceu de alegria no meu ventre. Gente, há uma coisa que a ciência sabe muito bem hoje. Nenhuma criança no mundo deseja nascer. O melhor lugar que já existiu para nós, por isso que eu faço sempre a analogia do útero com o céu, é o útero materno. No útero materno, a criança está no seu estado perfeito, de serenidade, de som. Hoje, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, grupos de médicos que trabalham com o nascimento de criança, que criaram ambientes, salas de parto, com uma luminosidade bem pouquinha, com uma luz muito suave, onde só se fala o estritamente necessário, também num tom muito suave. Por quê? Porque a criança dentro da barriga da mãe, ela está revestida com um líquido amniótico, aquele líquido vai protegendo a criança. Então a mãe leva um soco, a mãe caminha, a mãe senta, a mãe deita. Aquilo filtra a pressão do barulho, a pressão da voz. O som chega lá dentro com suavidade, embora se sabe com certeza que a criança grava a voz, que aliás que o primeiro som que a criança consegue gravar é a voz do pai, porque a voz masculina se conduz melhor na água pelo timbre da sua voz. Mas aquilo chega numa suavidade. Então a criança está lá, ela não tem frio, ela não tem calor. O nascimento é completamente traumático. Não existe nenhum nascimento. O parto mais normal, ele é traumático. Primeiro, porque se a criança herda as emoções e os sentimentos da mãe, qual é a mãe, a não ser que fosse doente mental, que não vá ficar apreensiva na proximidade do parto? As senhoras que já tiveram filho aí sabem dizer: meu Deus, será que vai dar tudo certo? Como é que será que vai ser? Se vai ser parto normal, fica imaginando. E vocês sabem melhor do que eu, que quando a gente imagina uma coisa, a gente imagina sempre o pior. Não é assim? Imagina a dor que não vai ser, minha Nossa Senhora. Aí você já lembra, e sempre vai ter um discípulo do encardido que chega para contar para você uma história de uma moça, coitada, que Deus a tenha. Ela também estava assim, que nem a senhora, nos dias de dar a luz. Foi uma dorzinha, deu um sangramento, morreu, veio a falecer. Não é assim? Ou você escuta na televisão, porque parece que só dá notícia disso na televisão quando você está grávida. Claro, porque aí você presta atenção. Então vem aquela apreensão. Se for ter que fazer uma cirurgia, já fica imaginando o médico cortando. Você imagina que os cortes é desse tamanho, que a barriga incha também, fica enorme, né? Parece que o corte é de meio metro. Fica imaginando, ai, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, tomar soro. Ai, eu fico imaginando quantas mulheres faz e refaz a maleta dela durante um mês inteiro. Então fica aquela apreensão. Aquela apreensão passou para a criança também. O fato é a criança não quer nascer. Ela está no melhor lugar do mundo. O nascimento é traumático se for normal. Imagina se não for normal então. Mas se for a fórceps, se precisar fazer uma intervenção cirúrgica, uma cesariana, por exemplo. E aliás, hoje em dia se faz cesariana à torta e à direita, porque se não fizer cesariana, no hospital a mulher só pode ficar 48 horas, dá pouco dinheiro para o hospital. Se faz cesariana, 72 horas, então já dá um lucrinho a mais. Se não precisar de cesariana e fizer cesariana, melhor ainda. Melhor ainda. Tem lugar que a cesariana deles, eles cortam a barriga, enfia a mão e empurra para fazer o nascimento normal. Pior ainda, né? É um tipo de cesariana. É outro país que eles fazem esses sistemas de cesariana que não funciona. Aqui no Brasil não funciona bem. A criança está lá, no melhor lugar do mundo. Temperatura, água, sossegado. Até o xixi faz bem para a criança. Ou você acha que a criança no útero da mãe não faz xixi? Faz xixi e ela mesma acaba bebendo aquele xixi que não vai misturando. É um cheiro medonho também deve ser. Ainda bem que a gente não lembra. Você fica naquela aguação, aquela água que está lá dentro, metade é xixi da criança. Não sabia disso? Mas é cultura também, você lê meus livros, você vai ficar informado. Essa coisa importantíssima da gente saber. A criança está sossegadinha. Aí começa as contrações. O que são as contrações? O organismo feminino tentando
expulsar. A criança não quer sair lá de dentro. Quentinho, não é só quentinho, é o lugar ideal, o som ideal. E aí a criança sai lá de dentro, é expulsa da barriga da mãe. Por isso que o nascimento é traumático. Hoje em dia, graças a Deus, muitos médicos, inclusive já colocam o pai na sala da cirurgia, acompanha o parto, o pai ajuda a pegar a criança. Agora, triste é aquele pai que fica filmando o parto. E eles vão lá no meio assim mesmo e filmam tudo, desde a horinha que começa, e depois você vai visitar e quer que você assiste aquela fita. Ou coisa medonha. Padre, eu quero que o senhor veja, eu filmei tudo. A hora que começou a sair o líquido, eu já filmei, padre. Eu filmei as contrárias, o senhor vai ver, pro senhor eu vou mostrar. Não precisa, não, eu faço questão de mostrar. Eu não quero ver esse espetáculo, não, vou. Ele acha bonito, e quer que todo mundo também veja aquilo, né? Olha que sangue bonito, padre, olha pra você ver. Olha, você não é a minha cara. Tá parecendo mesmo. Fazer o quê? Importante que tenha saúde, né? Nem tudo na vida é perfeito. Então hoje já tem o médico que pega o pai já toma a criança, sem cortar o cordão umbilical ainda, coloca a criança por cima da mãe, deitada aqui no seio da mãe, para a criança já ir pegando a temperatura do corpo da mãe, e suavemente vai pressionando a bundinha da criança para poder respirar. Porque veja, uma violência que muitos médicos faziam sem saber. Pega a criança e já segura ela pro pezinho assim, feito um frango destroncado, e começa a dar tapa na bunda para a criança chorar. A criança chora de raiva, pois ela estava lá encolhidinha. Quantas pessoas têm problema sério na coluna por isso? É verdade, ué? Estava lá encolhidinha, deitadinha lá, nadando, o corpo na água não pesa. Tanto que hoje faz fisioterapia na água, porque não pesa, o corpo seu na água pesa 15 quilos. Tem gente que entrou na água e fica magérrima. Olha, tem gente aqui que vai viver igual a submarina agora. Agora estou pesando 15 quilos, porque eu não saio de dentro da água, né? Então a criança está lá, não sente o peso. Aí, puxa na perna dela. A coluna estica na hora, é uma pressão violenta. Leva o tapa. O barulho, você imagina o som, a proporção do som, gente. O som para um adulto e o som para uma criança. O ouvido da criança que estala. A agressão da luz. A criança até 60, 70 dias não tem lágrima. Já viu que a criança chora sem lágrima? Porque o que protege o olhinho da criança, ela não precisa da lágrima. Ela dorme 17, 18, 19, 20 horas por dia. Aí pega uma luz, a gente quer ver o zoinho dela, a gente tá lá, igual cachorrinho que nasce, você quer ver o zoinho, você estica o zoinho da criança. Ela não tem lágrima, ela está protegendo o zoinho. Aí você quer ver se é azul, será que é azul? Será que é verdinho? É uma agressão só. A Bíblia diz que essa agressão, esse trauma todo você não precisa ter. Por quê? Olha que coisa linda. Fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe. Que coisa linda, gente. E seguro me fizestes repousar em seu seio. Fostes vós que me tiraste das entranhas da minha mãe. Do mesmo jeito que a gente fez o exercício, e vamos fazer ainda no final dessa reflexão, o exercício é a gente rezar. Mas veja bem, repito, não pense você que você vem num acampamento, que você compra um livro, que você lê uma vez a oração, que você escuta uma vez a fita, já resolveu. Cura interior é processo, é um caminho de restauração, é uma trilha. Ninguém no mundo consegue receber a graça da cura interior de modo instantâneo. Esse é um perigo. O mundo de hoje é o mundo das coisas instantâneas. Você compra lá um pozinho, joga na água, mexe, já virou café. Tudo rápido. E aí a gente também quer um mecanismo de cura, nossa, fez assim, já resolvi. Eu tinha muito trauma, aí eu fui lá, rezei, fiz uma oração, puseram a mão na minha cabeça. Não. Por que eu falava antes que nós precisamos formar grupos de oração da cura interior? Porque é um processo. Então aqui a gente vai ensinando um roteiro
vai dando textos bíblicos e depois você vai retomando. Cada um que vai percebendo, meu Deus, eu tenho uma mágoa, eu tenho um trauma, eu tenho uma dificuldade de imaginar meu corpo. Então eu vou rezar a gestação, eu vou imaginar Deus me fazendo, e tenho certeza pela palavra que eu não estou fazendo um exercício de imaginação, que é só um problema mental. Não, eu estou fazendo o exercício da minha fé, eu estou dando um passo na minha fé. Então esse segundo passo é muito importante, a gente aprender a rezar o momento do nosso nascimento. Todos nós tivemos nascimento traumático, alguns tiveram mais. Caso, por exemplo, que a mãe morre no parto. Quantas mulheres, o número é bem elevado, que tem a depressão pós-parto. Aliás, hoje já se faz uma distinção entre a depressão pós-parto, como uma doença mais séria, que atinge um grande número de mulheres e que pode e deve ser tratado, porque ela é uma doença física, que dá inclusive em animais. Alguns mamíferos têm a depressão pós-parto, vaca, cachorrinha, cabrita, ovelha. Então nós sabemos que é uma doença física. Por quê? O organismo todo é uma violência, gente. Pensa bem a violência que é para o corpo feminino, o organismo todo, as mudanças que vão acontecendo. E depois de uma hora para outra perdeu. Essa sensação de perda, em alguns casos é mais sério, torna-se de fato uma doença chamada DPP, depressão pós-parto, que precisa ser tratada com a ajuda da medicina, tratada com a ajuda da psicologia, tratada com a ajuda da fé. Porque senão a pessoa fica... Aí, veja uma coisa muito séria, principalmente as senhoras que são cristãs católicas, porque aí vai associar a DPP um sentimento de culpa, porque passa a se sentir culpada. Meu Deus, eu não podia. E gente, não vai ser uma coisa muito estranha se a senhora que sonhou muito ter um filho, você sonhou muito com um filho, a coisa que você mais queria era ter um filho, e aí você descobre lá pelo 3º ou 4º dia depois que nasceu a criança, que você não é uma super mãe, que aquilo que você viu na televisão, que aquilo que você viu na revista, que aquilo que falaram para você, aquela poesia toda, na prática não é bem igual aparece lá. Que aquela gravidez deixou o seu corpo marcado, que apareceu um monte de estrias, um monte de fístulas, que estourou hemorroida e às vezes por muito e muito tempo o seu corpo fica marcado profundamente. Aquele ato maravilhoso da amamentação, às vezes você tem que chegar a passar uma xilocaína no seio, porque corta, e cada sugada, a criança sabe sugar, mas a mulher não sabe amamentar. Ninguém foi treinado para amamentar. Quando a gente vê um bezerrinho mamando, a gente entende isso direitinho. Que bicho mais besta, bezerro e cabritinho principalmente. Ele vai mamando, se não vem leite, o que ele faz? Ele dá uma cabeçada. Fiado da mãe, a mãe está lhe dando mamar para você e você está dando cabeçada nela. A criança a mesma coisa. Aí a criança começa a chorar de fome, o seu inconsciente não quer dar o mamar, porque vai doer, vai arder, o seu seio, o bico, primeira mãe de primeira viagem, o bico do seio não está formado ainda, e não sai leite, e você vai lá e compra aquele negócio que eles vendem na farmácia, aquele peito de borracha, aquele sugador, não sei como é que chama aquele negócio lá, como é que chama? Aquele negócio de tirar leite, né? Aquela ordenhadeira manual, deve ser ordenadeira pessoal, né? Aí põe aquele enxuga, a criança ela... Aí a criança engasga com ar e chora. Aí vem um trauma, meu Deus. Tanto que eu queria ser mãe. Eu não tenho vocação para ser mãe. Não fique achando estranho se a senhora que tanto sonhou ter um filho, por algumas vezes, ter a nítida sensação que deveria jogar ele contra a parede. Porque a senhora não consegue dormir, as pernas estão inchadas, o corpo não voltou ao normal, porque leva no mínimo 40 dias para voltar ao seu organismo. É dor em tudo quanto é canto. Aquele tanto de gente lá para ver a criança, você não tem sossego. A hora que você pega no soninho,
Ai, minha Nossa Senhora, para que eu fui pôr essa coisa no mundo? É normal. Não pensa, ai que pecado. Aí o que acontece? O complexo de culpa faz com que você não assuma. E fica carregando a vida inteira. A vida inteira tem mulheres que carregam o trauma de ter rejeitado o seu filho. Pois eu afirmo isso hoje categoricamente, a partir dessa experiência de muitos anos no Ministério de Cura Interior. Acho impossível uma mulher no mundo que não tenha, em algum momento, sofrido uma pequena rejeição. Impossível! É uma violência. Assim como para você viver uma vocação de sacerdote, de vida religiosa, seja lá do que for, você tem que passar por um funil, passar por um momento de dor. Sem a dor você não cresce. Assim também no exercício da maternidade. E claro que o pai participa de tudo isso. Acontece que muitos pais aí são ausentes. Durante a gravidez, ausente. A criança não tem memória da imagem e muito menos de ouvir quando estava na barriga o pai. Mas ela tem gravado brigas dos pais, ofensas, foi para dentro. A mãe sentiu tristeza, a criança sente tristeza. A mãe sente angústia, a criança sente angústia. E aí vem um problema mais sério para as católicas. Porque sentiu angústia, passa a ter complexo de culpa. Porque eu não poderia ter sentido angústia. E para quem que eu vou falar? Imagina, eu estou trabalhando com a minha imagem. Imagina se eu vou chegar para uma colega, para uma vizinha, para alguém e dizer: eu estou com raiva da minha gravidez. Eu não queria. Algumas têm essa coragem, gente, e dão passos maravilhosos. Porque é um mal-estar. Porque muda o corpo da pessoa, muda a cabeça da pessoa, muda o relógio da pessoa, muda o tempo da pessoa. Então, se nós não tivermos essa experiência de que esse momento traumático, doloroso para a criança, para a mãe, para o pai, não vamos pensar nós que o nascimento é cheio de poesia. Eu penso que talvez seja exatamente por isso que Maria e José tiveram que exercer um ministério de cura para Jesus no nascimento dele, lá na gruta de Belém, porque não achava lugar nenhum para ele. Talvez todo o sofrimento que o Natal traz, de rejeição, de abandono, de não achar ninguém, de estar sozinho, seja uma reprodução curadora daquele sofrimento que os pais também passam, mesmo que estejam no hospital, mesmo que tenha dinheiro para comprar tudo do bom e do melhor. Mas é uma experiência interior e íntima, e que não tem como, a gente não se programa, dizer eu posso ou eu não posso. O fato é que eu sinto, o fato é que eu senti rejeição. O pai também há um determinado momento que ele rejeita a gravidez. Naquela hora em que ele chega, que talvez naquele dia que ele mais precisava de um carinho a mais, ele encontra a esposa. E a esposa comeu demais na gravidez. Ao invés de engordar 12 ou 15 quilos, ela engordou 28. Ela já estava com uns 15 acima do peso. Aí fica aquela coisa enorme, aquela coisa medonha, inchada, reclamando. E com cada desejo, 18% das mulheres quando estão grávidas têm desejo de comer tijolo. Se a senhora teve esse desejo, é normal. É porque o corpo está precisando de ferro e no barro tem ferro. Mas o marido, ao invés de servir o tijolo, ele tem vontade de dar uma tijolada na cabeça dela. Porque como ele não sente o problema na pele, nem na barriga, nem em lugar nenhum, ele se torna uma presença ausente. Alguém que está próximo, mas que na verdade está muito longe. Muito longe. Vai imaginando a angústia de uma mulher quando está aproximando os dias do nascimento da criança, em que ela sequer consegue achar uma posição na cama para dormir. Ou não é verdade? De lado pesa, de costa aquilo parece que pôs um caminhão em cima da barriga, de bruço fica na gangorra. Aí tenta ir lá no sofá, fica sentado vendo televisão, dói a nuca, a perna incha. Não é assim? Nós temos, gente, que acabar com essa poesia barata que não é bíblica. A Bíblia mostra a beleza que vem a partir da dificuldade.
Mas a beleza está em quê? Em eu assumir o papel, o plano e o projeto de Deus na minha vida. Porque senão, a pessoa fica a vida inteira remoendo um trauma na cabeça, porque sentiu um momento de rejeição. E qual é a criança então que não vai passar pela experiência? Será que a minha mãe um dia não me rejeitou também? E nós vamos ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. E quem busca chifre na cabeça do cavalo leva coice e sofre o resto da vida. Então nós partimos de uma certeza. Gente, qual é a pessoa no mundo que não passou por uma situação difícil? Qual é a pessoa no mundo que não passou por uma situação desagradável? Nós temos que acabar com esse mundo. Vou falar claramente, com todo o respeito que eu tenho àqueles que seguem essa fé. Mas nós não podemos viver como cristãos um mundo budista. O budismo pode ser um grande caminho de libertação para aqueles que seguem aquele caminho. Agora, para nós cristãos não tem nada a ver. Jesus Cristo não veio pregar uma vida de santa indiferença. Porque só se você fosse doente mental para não sentir as coisas. A poesia linda de ser mãe, ela traz junto com ela, a poesia linda de ser pai, traz junto com ela a dor, o sofrimento, a renúncia, o saber renunciar ao tempo, o ir pouco a pouco esquecendo de si mesmo. E acima de tudo, prepara o nosso coração para experimentar o amor no seu sentido mais pleno e mais profundo. Agora você vai viver a vida inteira alimentando trauma, porque a sua mãe não tinha leite para dar para você. Quantas pessoas hoje sofrem horrores com a questão da gula, da insaciedade, e aí come demais, e aí engorda demais, e aí estraga o seu organismo, porque a mãe não tinha leite suficiente. Mas eu posso hoje determinar pela minha fé, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Jesus Cristo estava presente, se Deus estava presente, se é Deus que me tirou do seio das entranhas da minha mãe, entranha, quer dizer que estava entranhado, estava lá dentro, se Deus me tirou de dentro da barriga da minha mãe e colocou-me sobre o seio da minha mãe, eu posso sereno e tranquilamente pedir a esse Jesus que passou pela mesma situação, passou pela situação da privação, da falta do conforto, da falta daquelas coisas. Eu disse aqui no final do ano que com certeza Maria e José prepararam o mais belo enxoval do mundo para Jesus e não usaram nenhuma peça desse enxoval. Então é hora de eu invocar Maria. Aqui mais uma vez a gente vê o papel fundamental de Maria no nosso processo de cura. Quando nós entendemos o papel de Maria na igreja, Maria como a corredentora, Maria como a primeira liberta, a primeira salva, Maria como aquela que foi toda de Deus, plena de Deus, nós entendemos aí também o ministério de Maria para com cada um de nós, junto a nós, na cura das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos relacionados ao nosso relacionamento com nossa mãe. Porque será que a gente tem coragem de se colocar no lugar? Às vezes é muito fácil você ficar a vida inteira remoendo, porque minha mãe me rejeitou. Oh meu Deus do céu, sabe que sua mãe passou para ter você? E aqui eu chamo a atenção para aqueles e para aquelas que sabem que vieram de uma relação pecaminosa ou de uma relação não esperada. Imagine você, filho ou filha de uma mãe solteira. Imagine, se hoje ainda causa espanto, imagine há 20, 30, 40 anos atrás. O que a sua mãe passou, o que ela sofreu. E isso tinha que fazer você ser a pessoa mais feliz do mundo. Por pensar, meu Deus, a minha mãe, ela foi capaz de me amar acima de tudo, até mesmo acima da sua fé. Mamãe podia ter feito como tantas outras fazem. O Brasil é campeão mundial de aborto, mas ela teve coragem de me amar a mais do que a própria sociedade condenava. Então isso tem que ser transformado para você como uma fonte de alegria espiritual profunda. Eu tiro o chapéu. Imagine, então não preciso pensar no caso da mãe solteira. Pense que a sua mãe ficou grávida antes da hora.
Eu tenho problema porque eu fiquei sabendo que a minha mãe e meu pai fizeram o serviço antes da hora. Pois aqui também você precisaria transformar isso numa fonte de louvor a Deus. Porque apesar de terem feito aquilo que moralmente, eticamente não é aceito, aí a gente vê que o amor de Deus é maior que a moral e a ética. Gente, talvez eu seja meio ET. Pode ser. Talvez, eu não sei se eu tenho os mesmos critérios na minha cabeça e no meu coração. Talvez até por morar numa comunidade como eu moro, de viver no meio de gente sofrida. Mas quando eu fico sabendo que uma mulher está grávida, eu fico numa alegria tão grande, que não passa na minha cabeça se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é desquitado, se é separado, se é atrapalhado, se é desajeitado. A minha fé na Bíblia é maior. Porque a Bíblia me garante que nenhum ser humano é chamado à vida se não for explícita vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que o Deus em quem eu acredito e ao qual eu consagrei a minha vida, o amor dele é infinitamente maior, até mesmo que o pior de todos os pecados que a gente tem. E isso torna-se muito sério quando essa gravidez, por exemplo, é fruto de uma violência, de um estupro, ou como já atendi caso de meninas grávidas do próprio pai. Pois o amor de Deus é maior do que até mesmo essa aberração. Por que Deus permitiu essa gravidez? Eu penso que mais do que permitiu, Deus aproveitou para dizer: se você deixar, eu transformo qualquer mal da sua vida num bem. É muito mais do que permitir. Se não cai um fio de cabelo da minha cabeça, nós precisamos ter uma convicção profunda. O ser humano não é fruto do acaso. O nascimento de um ser humano é uma escolha pessoal de Deus. E daí vem a responsabilidade. Por isso que, oxalá, todas as pessoas que fossem ter filhos, tanto homem como mulher, porque a paternidade é algo muito sério, que a Bíblia leva muito a sério. A Bíblia diz que, principalmente aos homens, eles serão chamados, os filhos das uniões ilícitas serão chamados a depor contra os pais no dia do juízo final. Então é uma coisa muito séria, porque é muito fácil, principalmente numa sociedade machista, o homem vai, engravida uma menina, engravida uma mulher, e depois não assume responsabilidade nenhuma. Muito fácil, está cheio de homem assim, pois o inferno deve estar muito lotado. Homem que se diz homem, é um bando de safado sem vergonha, porque copular, unir-se, fazer materialmente um filho, qualquer cachorrinho faz. Muito fácil. Aliás, eles brigam entre eles. 10 cachorrinhos vão tudo atrás da mesma cachorrinho. Isso aí não precisa ser gente para fazer. Agora, assumir a missão da paternidade, porque eu sei que coisa espetacular. Deus, na sua infinita grandeza, maravilha e sabedoria, Deus escolhe a mim, um verme pecaminoso, para que no meu corpo, pensa bem, você que é mãe, você que é pai, fisicamente falando, para que do seu corpo, na unidade do seu corpo, se manifeste o mais solene momento da história da salvação. Olha como a Bíblia descreve o nascimento do ser humano, a solenidade que Gênesis 1 e 2 fala do nascimento do ser humano, ou aquilo que nós refletíamos na reflexão anterior, os salmos, os profetas, a solenidade que é o nascimento de uma pessoa, a vida humana, a preciosidade dessa vida. Se Deus usa-nos, repito, e não tem nenhum medo também de ter minhas palavras distorcidas aqui não. Se Deus usa, é capaz de usar até mesmo de uma união pecaminosa, para nos mostrar que o amor dele vai muito, muito, muito além. É a prova mais concreta de que a vida de cada um de nós precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada, precisa ser assumida na graça de Deus. Então é hora, meus irmãos, principalmente nós católicos, é hora de fazermos essa experiência do amor curador de Deus em nossa vida, a partir também da oração, desse segundo passo, a oração do nosso nascimento, do momento que você veio ao mundo, para que esse amor de Deus, que já foi capaz de tirar, de purificar,
todo e qualquer envolvimento estragado do ser humano. E digo até mesmo quando uma pessoa nasce com uma doença hereditária, porque aí vem a responsabilidade humana. A ciência sabe, por exemplo, que uns 90%, no mínimo, de todas as doenças do aparelho respiratório, o ser humano nasce por causa do cigarro, por causa das coisas que come. Nós sabemos, as crianças, filhos e filhas de pessoas drogadas, como elas têm a chance de nascer deformada, estragada. Nós sabemos, por exemplo, que nessas regiões onde tem muita poluição, onde tem contaminação do meio ambiente por armamentos atômicos, substâncias químicas, que a criança nasce deformada. Nós sabemos que remédios usados para um bem acabam provocando um mal. A talidomida, por exemplo, um remédio que as mulheres usavam contra o enjoo e que acabou fazendo crianças nascer sem os dedos, sem pernas, sem braços, com parte do seu corpo deformado. Então nós sabemos que há uma responsabilidade. Veja como Deus é fabuloso. Quando nós olhamos essas coisas negativas, nós precisamos pelo negativo também chegar ao Deus e descobrir como Deus, apesar do ser humano ter estragado tudo, ou seja, naquilo que depende de Deus, nós podemos ter absoluta certeza, absoluta convicção, Deus está agindo em nós e através de nós. Então quando eu tomo consciência disso, que Deus estava presente no momento do meu nascimento, mais do que presente. O que o Salmo fala aqui, não é pura e simplesmente Deus estava assistindo o nosso nascimento. Fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. E aí vem o pedido. Se é baseado nisso, e veja, gente, quando foi que Jesus rezou esse salmo? Na cruz. Esse é o salmo que Jesus... Eu escrevi um livrinho só sobre esse salmo, o livro chamado Cura Interior, um livrinho fininho, azulzinho, só baseado nesse salmo. Esse é o salmo que Jesus rezou na cruz. Como é que começa esse salmo? Meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus, lá na cruz, nu, pelado, sujo, todo cheio de fezes de urina, todo cheio de suor, de catarro, de cuspe, o pior do ser humano é Cristo na cruz. Ele assume tudo isso. E aí está o fundamento da cura interior. Em suas chagas fomos curados. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Por que eu não preciso sofrer mais as consequências do meu pecado? Porque Jesus carregou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que era para mim, Ele assumiu. Eu não preciso. Você nasceu, e você nasceu com todas as condições de ter muito trauma, e você teve sofrimento suficiente para ser uma pessoa revoltada, mas você não precisa ser revoltado, você não precisa sofrer, você não precisa sequer sofrer as consequências das burradas que fez, porque Jesus Cristo assumiu sobre si as minhas enfermidades, e você pode colocar na cruz. Então, na hora que você estiver rezando, e você rezando pelo seu nascimento, é revelada a você por uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, ou hoje à noite, durante a nossa oração, na presença de Jesus, então você tem uma revelação e descobre: fui rejeitado. E descobre: meu pai não me queria. Fui indesejado na minha sexualidade. E isso é dor e sofrimento? É. Mas na mesma hora você tem que tomar posse da graça de Deus e dizer: mas eu não preciso sofrer por isso, porque Ele carregou sobre si as minhas enfermidades. Infelizmente nós católicos não fizemos ainda essa experiência. É fantástico que Jesus, na cruz, na hora do seu abandono completo, Ele reza esse salmo. Quando você lê lá no Evangelho, que diz que cita só a primeira frase, é porque toda citação bíblica fazia-se pelo título. É a mesma coisa o seguinte: o jornalista vem aqui, assiste um acampamento e ele vai fazer a notícia para dar no jornal. Então ele escreve lá: Padre Jonas começou o dia rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. Logo em seguida chamou o Ministério de Música para cantar. Então você vai ler no jornal:
Padre Jonas rezou Pai Nosso e Ave Maria. Você vai pensar que ele rezou só Pai Nosso? Quando eu ler lá que ele rezou Pai Nosso, que oração eu sei que ele rezou? Pai Nosso que está no céu, santificado. Rezou 10 Ave Maria. Será que ele ficou 10 vezes falando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria? Igual o rapazinho lá no seminário, veio para o terço mais rápido, ele rezou Ave Maria, cheio de galho, falou mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ave Maria, cheio de galho, idem, 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 idem. Eles pensam que ele estava rezando em línguas, não é para economizar. O padre rezou o Pai Nosso e a Ave Maria. Já subentende o quê? Subentende que ele rezou a oração inteira. Quando no Evangelho diz que Jesus rezou, meu Deus, por que me abandonaste? É porque os salmos até então não eram numerados, como hoje nós falamos, Salmo 21, Salmo... Quem aqui já leu, por exemplo, o Salmo 168, que fala da mentira? Alguém já leu? Seria uma mentira ter lido, só vai a 150. Então, como não tinha número... Como não tinha numeração o salmo era conhecido pela primeira frase. Alguns em latim até hoje, quando fala De profundis, é o Salmo 129. O miserere, Salmo 50. O Senhor é meu pastor. Então, quando diz que Jesus rezou, meu Deus, por que me abandonaste? Não significa que ele rezou só essa primeira frase. Significa que ele rezou o Salmo 21. Ora, e por que Jesus rezou esse salmo, que parece um salmo de dor, mas que você vai percebendo, e no livro Cura Interior eu explico bem isso. Jesus faz um roteiro de cura interior para entregar para cada um de nós. Por quê? Se a cura interior é uma graça que nós recebemos quando nós contemplamos o coração de Jesus, e quem prestou bem atenção nas orações da missa de ontem, por isso celebramos a primeira sexta, o coração de Jesus. A cura interior é um dom, é um presente do coração de Jesus. Ou você pode, por exemplo, rezar o texto da Divina Misericórdia, contemplando aquilo que se fala naquele texto, e percebe bem, é do coração de Jesus que flui para nós a cura interior. Ora, Jesus nos deu esse roteiro, ou seja, na cruz, Jesus Cristo rezou por mim e por você. E esse salmo que Jesus rezou na cruz, ele afirma categoricamente: fostes vós que me tiraste das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde antes do meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Olha que coisa fantástica. No momento de sofrimento, no momento de dor, ao pedir a ajuda, Jesus vai descrevendo todo o sofrimento dele. Eu estou cercado por um bando de cães, eu estou triturado, o meu corpo todo está moído, eu estou com dor pelo corpo inteiro, eu estou sentindo que está desconjuntando o meu corpo, a minha pele está ressecada, a minha boca está seca. Vai lendo depois o salmo todo. Jesus está falando-nos de um estado de profunda depressão, de um estado de profunda angústia que ele está sentindo. E eu já expliquei aqui, há uma pregação cujo nome nós batizamos de Como Bambus no Getsemane, uma pregação que eu fiz aqui nesse rincão. Tem a fita aí, se alguém quiser, se não ouviu, poderá ouvir. O sofrimento de Jesus no Getsemane. Pois esse mesmo sofrimento, muito mais elevado, de uma dor muito maior. Na cruz, Jesus é o sofrimento completo. Porque ele tem ali também o sofrimento moral, a perdição da humanidade inteira. Ele está assumindo toda a sujeira, toda a feiura do nosso pecado. É nesse momento de dor, nesse momento em que ele junta os pecados que nós também cometemos, pois é o mesmo ontem, hoje e sempre, os pecados que vão ser cometidos no futuro da humanidade. Ali Jesus destaca a necessidade dessa cura interior, a necessidade de rezarmos o instante, o momento em que nós fomos chamados à vida. Então, meu irmão, minha irmã, se Jesus fez esse exercício, aprenda também a fazê-lo.
Aprenda a dizer para Deus sinceramente o que você está sentindo. Meu Deus, eu não estou bem, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou num momento de dor, eu estou num momento de angústia, eu não encontro quem me ajuda, parece que falta chão embaixo dos meus pés, Senhor. Eu estou desconjuntado, eu estou com uma dor, eu estou com angústia, eu estou deprimido, Senhor. Hoje, chegue perto de mim, Senhor. Vem tomar conta do meu sofrimento, Senhor. Vem tomar conta da minha angústia, Senhor. E vai retomando a sua vida. Vai repassando ao Senhor: Senhor, se por acaso, talvez eu não saiba, Senhor, se por acaso o meu nascimento foi mais traumático do que deveria ser, se houve alguma situação adversa, Senhor, agora eu quero pedir que o Senhor esteja presente ali. Eu quero pedir que Maria Santíssima e São José, aqui São José tem um ministério maravilhoso, porque Deus chamou São José para ser o pai de Jesus, e Jesus era obediente, crescia em idade, sabedoria e graça. A presença paterna desde o exato instante em que Jesus nasceu. Que coisa impressionante. Faltou casa, faltou um lugar correto, faltou os recursos, mas não faltou o pai e a mãe. Quase que para dizer para nós que o essencial Jesus tinha. A presença de Deus revelada nos seus anjos, a presença paterna de São José, a presença materna de Maria. Então invoca essa presença, invoca a Santíssima Trindade, Jesus que passou por isso e rezou pelo seu nascimento. Maria, mãe de Deus, que presenciou o nascimento do Filho de Deus e que nasceu de modo humano, como você, como eu nasci. E que também passou pelos traumas ligados ao nascimento, e inclusive com toda aquela dor que Maria passou por não encontrar o lugar na hospedagem, mas estava presente nessa harmonia de Deus. Então peça a presença de Maria e de José, dizer: meu Deus, eu quero pedir hoje a sua presença, naquele exato instante em que eu fui chamado à vida. E aí, a maioria de nós sabe até a hora que nasceu, sabe o dia, sabe a hora. Se pegar o calendário permanente, descobre que dia da semana é. Aquela segunda-feira, às 5 horas da tarde. Aquele sábado, às 2 da manhã. Então você imagine aquele dia, aquele exato dia, coloque-se diante de Deus, peça a presença do Espírito Santo, peça sempre o Espírito Santo, porque não é uma terapia, não é pura e simplesmente uma regressão mental, que não me ajuda em nada, é um rever a minha história à luz da graça de Deus. O que é cura interior? Cura interior, a oração de cura interior é passar e repassar a minha vida sob a luz amorosa da graça de Deus, é mergulhar a minha história nas suas coisas bonitas ou menos bonitas, mergulhar a minha história no coração de Jesus, na fonte da divina misericórdia que é o coração de Jesus. É mergulhar a minha história na ternura infinita de um Deus que me ama, de um Deus que foi capaz de ir além do pecado, além da rejeição, além do desejo ou da falta do desejo humano, e que me chamou à vida. Então é tomar posse da vida, mas é preciso que você tenha coragem de dizer para Deus: meu Deus, hoje eu quero assumir a minha vocação de filho e de filha de Deus. Hoje eu quero assumir o dom da minha vida. Eu quero viver. Gente, parece um absurdo, mas infelizmente esse é um mal que assola muita gente na humanidade. As pessoas não querem viver. Quando você fica sabendo que alguém tentou suicídio, você fica abismado. Mas acontece que o número de pessoas que tentam suicídio é infinitamente maior do que a gente fica sabendo e do que você toma consciência. Eu sou capaz de afirmar que cada um aqui já tentou suicídio ao menos uma vez na vida. Você se lembra quantas vezes você tentou suicídio? É fácil de saber. Por exemplo, quando comeu uma coisa que sabia que não podia comer. Por exemplo, quando acendeu um cigarro. Quando andou numa velocidade a mais do que era permitido ou que o seu carro poderia. Quando enfrentou perigos à toa. Olha como a gente tenta suicídio. Quando você bebeu em excesso. Quando você se expôs. Você tentou se matar muitas e muitas vezes. Quando empanturrou-se de medicamentos que sabe que estão estragando sua vida. E por que as pessoas tentam esses suicídios cotidianos? Porque não assumiu a vocação
chamado primeiro, que é a vida. Então, rezar o nascimento é eu dizer para Deus: eu quero nascer. Eu quero viver. Senhor, eu já estou com 20, com 30, com 40, com 50, com 80 anos de idade, mas hoje, na presença da Tua graça, eu quero nascer. Vamos fazer esse exercício? Vamos mais uma vez transformar a palavra anunciada em uma oração experienciada. Convida Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço que Tu venhas passear comigo, que Tu venhas viajar comigo no tempo. Naquele dia, diga o dia para Deus: o dia do meu nascimento. Eu convido agora a estar comigo, Senhor, naquele dia em que Deus me chamou à vida. Lembra da data? Fala para o Senhor a data. Se você sabe o horário, fala. Convido o Espírito Santo a estar presente com você. Espírito Santo, vem comigo. Vem conduzir-me a esse dia. O dia em que eu fui chamado a viver. E eu peço, Jesus, que a Sua presença agora seja acompanhada da presença de Maria, da presença de José. Hoje eu queria, Senhor, poder sentir a presença da Sagrada Família em minha vida do mesmo jeito que o Senhor concretamente sentiu na gruta de Nazaré. Se você fecha os seus olhos, é melhor para você ir deixando-se conduzir pela oração. E na medida em que alguma frase da oração ajuda você, confirma, diz: sim, Jesus, eu te peço, Senhor, é verdade, Senhor. E se aquela frase que está sendo rezada não ajuda você, no sentido de que não faz você se recordar de nenhuma moção espiritual, então você só vai repetindo: cura, Senhor, liberta-me, Senhor. O Senhor conhece os meus traumas. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe, Senhor, todas as burradas, as bobagens que eu já fiz, que eu faço, as minhas carências. Por que tantas vezes eu queria viver a Sua palavra e não consigo? Cura-me, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir que me faça perceber a presença do amor de Deus no momento do meu nascimento. Cada um peça isso. Espírito Santo, eu quero te pedir que me faça perceber, sentir a presença do amor de Deus no momento do meu nascimento. Eu sei que ninguém quer nascer, porque o bebê está no melhor lugar do mundo, o útero da mãe. Por isso sei que posso ter muitos traumas e muitas doenças ligadas ao momento do meu nascimento. Hoje sei que esse momento, como todos os momentos da minha existência, foi revestido pelo amor do Pai. Peço agora a graça de tomar consciência desse amor e dessa presença, especialmente no momento do meu nascimento. Por favor, livra-me, Senhor, de toda e qualquer apreensão que eu possa ter sentido quando as contrações do parto interrompiam a serenidade e a calma do útero, forçando-me a passar pelo canal do nascimento. Senhor, permite que a delicadeza do Teu toque acalme os meus medos, reassegurando-me que me farás passar sem nenhum risco por esse túnel escuro. Cura-me de todas as possíveis complicações ligadas ao meu nascimento. Se for necessário o auxílio de algum mecanismo violento ou uma intervenção cirúrgica, livra-me, Senhor, das consequências negativas dessas intervenções. Hoje, com o coração cheio de alegria e gratidão, eu digo: sim, Senhor, eu quero nascer. Diga isso para Deus. Sim, Senhor, eu quero nascer. Obrigado pelo meu nascimento. Obrigado pela presença amorosa e providente naquele momento tão especial de minha vida. Eu confio inteiramente a minha vida em Tuas mãos, porque sei que és o Senhor de toda a minha história. Eu desejo nascer. Eu quero entrar na vida.
Lava-me, Senhor, de todo e qualquer sentimento de culpa relacionado com as dores experienciadas por minha mãe. Se minha mãe sofreu algum tipo de trauma físico ou psicológico a partir do meu nascimento, se sentiu ou se existiu alguma complicação maior, até mesmo a morte da minha mãe, por favor, liberta-me, Senhor, de todo sentimento de culpa ou de sentir-me responsável por isso. Eu quero aceitar-me do jeito que eu sou. Por isso peço que o Senhor me purifique de todos os sentimentos de culpa. Peça isso a Deus. Lava-me de tudo o que de negativo carrego dentro de mim, que esteja relacionado ao momento do meu nascimento. Hoje eu sei, Jesus, que estavas presente naquele momento, pois sei que estás conosco todos os dias até os confins dos tempos, que eu possa sentir tua presença naquele instante. Diga isso para Deus. Cada um de nós, que eu possa sentir a tua presença naquele instante. Sei que somente assim poderei enfrentar, segundo tua santa vontade, os desafios e obstáculos dessa vida. Tira, Jesus, toda a insegurança que tenho em relação à vida. Ajuda-me a confiar no amor infinito do Pai. Eu quero sentir o amor do Pai, soprando com o seu hálito o Santo Espírito em minha vida, para que meu primeiro momento, o meu primeiro instante de vida seja ricamente abençoado com a plenitude da vida divina. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, liberta-me do medo da morte e de toda preocupação exagerada com a minha vida e com a minha saúde. Se tenho inseguranças em relação à vida, especialmente causada por nascimento prematuro ou problemático, cura-me em nome do teu Filho Jesus. De modo muito especial, suplico hoje uma bênção sobre meus pais. Visualize seus pais e peça a Jesus essa bênção. Eu também os abençoo em seu nome. Pai Santo, louvo, glorifico pelos pais que me deste. Coloca-me novamente, Espírito Santo, no colo da minha mãe. Se por algum motivo eu fui separado dela no momento do meu nascimento, se fiquei algum tempo em um hospital, se ela ficou doente, cura, preenche esses vazios que ainda podem existir dentro de mim. Hoje eu sei que não existe amor humano que possa preencher todos os desejos e as ansiedades que temos. Por isso eu suplico que teu Espírito Consolador venha em socorro à minha fraqueza, preencha todos os meus vazios, medos, traumas e carências. Senhor Jesus, hoje eu desejo sentir um profundo amor pelo meu Pai. Mesmo você que já tem o pai falecido, repita isso, se for o desejo do seu coração mesmo. Senhor Jesus, hoje eu desejo sentir um profundo amor pelo meu Pai. Sei que muitas das dificuldades que eu tenho de relacionamento com Deus são causadas ou foram provocadas pela carência do amor paterno, até pela educação que meu pai recebeu, ou pela necessidade de trabalhar fora. Eu não tive muito carinho do meu pai, nem me lembro se ele gostava de me pegar no colo. Muitas vezes, a única imagem que tenho dele é com a cara fechada, bravo, nervoso, cansado. Na infância eu tinha muito medo dele. Talvez seja exatamente pela carência de seu carinho, logo depois do meu nascimento. Pai amado, preencha esses vazios do meu coração. Deus de infinito amor, eu te louvo porque plasmastes-me nas entranhas de minha mãe, teceste-me no seio de minha mãe. Especialmente agora eu te louvo, porque estás me curando de toda enfermidade, carência, trevas e doenças ligadas ao meu nascimento. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque estás me criando agora. Glórias e louvores a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje mais uma vez a tua palavra me recorda que o meu nascimento, o instante sagrado em que eu vim para esse mundo, foi um desejo explícito
do teu amor por mim. Repita a palavra ou a frase que mais tocou seu coração, em profunda oração. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, eu quero nascer. Obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo dom da minha vida, obrigado por esse degrau que acabei de subir. Obrigado porque nessa manhã sua palavra me convidou a tomar consciência e a rezar o momento da minha gestação, a concepção e o momento do meu nascimento. Sim, Senhor, obrigado por essa manhã que recorda que a minha vida é um dom e é um presente da tua graça. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei